Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vamos aí a uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Tayana, estarei mediando a aula e trabalhando junto com vocês. Já quero aproveitar para desejar um feliz Dia dos Professores para todos nós e para ele que já está aqui, o nosso professor Mauro, aí feliz Dia dos Professores, né? O seu dia, o nosso dia. Nosso dia, feliz Dia dos Professores, professora Tayana, feliz Dia dos Professores a todos vocês. É um prazer imenso poder dar a vocês um feliz Dia dos Professores pelo Centro de Mídias. É emocionante poder falar com tanta gente e poder tocar o coração de tanta gente num dia como hoje. Feliz dia da gente, né? Feliz nosso dia. É muito bom poder dar aula nesse dia também, por que não? Falar com os alunos, porque é a nossa função. Eu sou daqueles que gosta muito de dar aula, mas também gosto muito de descansar, né? Mas, nossa... Você vai descansar amanhã, é verdade, né? Mas amanhã olha, descansa. dar aula é bem legal, é bem divertido. E eu tô falando isso porque a gente vai falar de um tema muito bacana, a gente vai falar sobre a palavra poética, falar sobre poesia. Gente, não se esqueça de deixar seus comentários, língua portuguesa, CMSP, _EM lá no Instagram. Na aula passada, antes de começar a aula de hoje, professora, com licença, deixamos uma tarefa para os alunos na terça-feira. Qual foi a tarefa? Alunos, professores, né, todo mundo que quisesse entrar em contato conosco, foi o quê? Foi que fizesse alguma indicação de livro, fizesse indicação de filme, de série, de livro, de leitura. Na aula de língua portuguesa da primeira série, essa foi de leitura. E a gente recebeu muita coisa. Então, a gente vai, ao longo dessas sequências didáticas, fazer algumas indicações. Então, de memória, eu consigo lembrar dos alunos que citaram o John Green. Qualquer livro do John Green indicaram, né? A Culpa das Estrelas, indicaram um outro que, nossa, agora me foge a memória, mas a Culpa das Estrelas indicaram bastante o John Green. Então, tá aqui, indicação dos nossos estudantes, leia. Uma professora indicou um livro, acabei de ver, do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Gente, Ensaio sobre a Cegueira. O do John Green, A Culpa das Estrelas, eu li, e os outros eu não li, mas vou buscar alguma coisa, né? Agora, esse Ensaio sobre a Cegueira parece que está retratando o momento que estamos vivendo, a questão da pandemia, a questão do distanciamento social. Gente, espetacular. Então, as duas indicações de hoje, de uma professora e de um estudante. Do estudante, John Green, e da professora, Ensaio sobre a Cegueira, tá bom? Ao longo das demais aulas, vamos pegando os demais livros, as demais indicações e liberando para vocês aqui, porque é muito bacana. Outra coisa, onde nós estamos, não vou ficar falando sempre, mas só para organizar direitinho, porque vai que você está chegando agora, organizando, olha só. Nós estamos seguindo o Caderno do Aluno Aprender Sempre, volume 3. E o Caderno do Aluno Aprender Sempre tem 8 aulas. E aqui no Centro de Mídias, essas 8 aulas serão divididas em 3 semanas. 3 semanas, 6 aulas. Então, haverá algum momento em que nós daremos aqui 2 aulas em uma aula só. Não vai ser corrido, vai ser bem tranquilo. Vocês vão perceber que essas aulas com Aprender Sempre, elas são aulas que a gente vai ser bem dinâmico, como sempre, conversando muito com vocês, muita participação no chat. E é isto. Hoje falaremos sobre poesia, falaremos sobre linguagem poética. Professora, quais são os objetivos da aula de hoje, professora Tayana? Então, vamos lá, né? Essa aula de hoje, que é a palavra poética, tudo a ver com poesia. Objetivo da aula: promover a leitura de poemas e a sensibilização ao texto poético, estimulando a percepção dos efeitos de sentido produzidos pela linguagem poética. A habilidade essencial: relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário, com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações, chamada aqui de habilidade essencial. Isso é importante só para a gente poder, de novo, organizar. Eu falei na última aula, vou falar de novo, depois a gente para de falar porque ela já ficou, né, ficou organizadinho para nós. Essa habilidade essencial, volta na tela, por favor. Essa habilidade essencial, isso, olha só. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção de texto literário com os contextos de produção para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações, chamada aqui de habilidade essencial. Por que a habilidade essencial? Porque essa habilidade permeará todas as aulas da sequência 1. Nós estamos hoje na aula 2 da sequência 1. O objetivo que vocês estão vendo lá em cima, o objetivo da aula é promover a leitura de poemas e a sensibilização ao texto poético, estimulando a percepção dos efeitos de sentido
produzidos pela linguagem poética, esse muda, esse tem alteração. Então, o que faremos hoje? Hoje nós vamos perceber diferenças entre textos literários e não literários a partir do Caderno do Aluno Aprender Sempre, volume 3, primeira sequência de atividades. Então, esta é a nossa aula de hoje, apresentada. Então, vamos lá. Eu já vou começar uma pergunta para a professora Tayana. Professora Tayana, me diga. Ai, meu Deus. Claro, qual meio de comunicação, o que você utiliza para se informar, para entrar em contato com o Notícias? Olha, eu sempre li bastante, mas eu vou falar uma coisa bem interessante. Eu coloco sempre no feed do Face, eu procuro seguir, né, páginas jornalísticas e tal, porque já cai na minha página do Face e eu vou me atualizando mais rápido, além de rádio, essas coisas. Mas eu acabei colocando no Face. Ah, então você sigo muito, gosta muito de redes sociais, se informa pelas redes sociais, Twitter, Gosto. Face, né, Sim. Instagram, acho bacana. Sim. E telejornais, jornais. Também. Então, e você? Você costuma ler jornais? Costuma assistir a jornais? Então, vamos começar com essa pergunta. É sim ou não? 30 segundinhos, 30 segundos. Na tela, responda para nós. Você costuma ler ou assistir a jornais? Já voltamos. A professora Tayana disse que gosta muito de se informar pelas redes sociais. E os nossos alunos, professora, eles se informam por jornais? Eles leem? Costumam ler jornais? Olha, a Michele fala que costuma ler e assistir jornais também. A Yasmin fala que não, mas que ela quer pegar ao hábito. E a Ana Carolina fala que é igual a professora de português, gente. Nossa, isso é bem legal. Olha só. Não, a Clara tá falando Feliz Dia dos Professores pra gente. Muito Clara, obrigado, obrigada. Clara. Obrigado a todos vocês. Nossa, bem legal isso. Gente, olha só. Eu gosto muito de outro meio de comunicação que é o rádio, né? O rádio, nossa, eu adoro. Coloco o rádio no carro, ouvir aqueles canais, aquelas emissoras que dão só apenas notícia, e os blogs informativos, os portais de comunicação, os portais jornalísticos, acho bem legal. Ou seja, eu falei o meu jeito, a professora Tayana falou dela, e você? Por quais meios de comunicação você costuma se manter informado? 1 minuto e já voltamos. E vamos lá. O Rafael, ele fala Google, a Natália, redes sociais, o Cauê fala que assiste jornais, a Yara vê televisão, o Marcos fala jornal. Será que é jornal Folha? Papel. Olha só, falaram jornais, falaram o site de busca, Google, falaram, o que mais falaram? Revistas, sites, redes sociais, TV, bacana. Olha, então,
Existem várias formas de nós nos comunicarmos, de obtermos informação, de sabermos o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, eu poderia perguntar hoje como é que você se informou sobre a pandemia, né? Ou seja, foi por esses meios de comunicação. E o que é mais importante para a gente pensar nesse momento, a ideia hoje é diferenciar texto literário de não literário. Então, estamos falando do não literário por enquanto, né? Notícia. Posso te cortar que claro. Eu só lembrei, ninguém falou WhatsApp aqui, né? O WhatsApp, sim. Eu não achei ninguém falando WhatsApp. Então, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Então, olha só, digam para mim, o que é necessário? Pensem direitinho, nesses canais que vocês se informam, né? Nessas mídias que se informam, Google, canal de TV, rádio, a pergunta é simples. Na tela, o que é necessário para que uma notícia ou uma reportagem sejam consideradas de qualidade? Uma pergunta bem objetiva, em 1 minuto, e a gente volta. E vários alunos aqui desejando feliz Dia dos Professores para a gente, está muito agradecido pela participação de vocês. A Letícia fala que as notícias têm que ser feitas por meio de comunicações confiáveis. A Vitória fala ter uma fonte confiável, confirmada, e ela deseja feliz Dia dos Professores para a gente também. Eles falam muito aqui em comprovação, conter informações verdadeiras, a Letícia, mas a grande questão, né, professor Mauro, como que eu sei que contém informação verdadeira, olha só, né? A questão da confiabilidade é importantíssimo, temos que ter noção disso, temos que saber, mas mais do que a confiança, temos que saber que a notícia, assim como os textos informativos, eles pertencem à linguagem denotativa. O que é a linguagem denotativa? A linguagem denotativa é aquela linguagem física, aquela linguagem da palavra em seu sentido mais concreto possível. Então, por exemplo, numa notícia, quando um repórter, o jornalista, o editor, ele está falando o avião está sobrevoando o Maranhão, é um avião sobrevoando o Maranhão. Você não pode querer que o avião signifique outra coisa além do que seja um avião. E o Maranhão é o estado da Federação Brasileira, o estado do Maranhão. Então, é isto. A notícia tem que ser estritamente em linguagem denotativa. Pode, uma vez ou outra, usar figuras de linguagem, mas sempre buscando a objetividade, que é a informação. Por exemplo, vamos supor que eu chegue para você e diga, olha, existem... sei lá, 2.000 moradores de rua na cidade X. A informação é esta, porque 2.000 moradores. Eu falei cidade X, porque é um nome aleatório, mas o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte, o jornalista, o jornal, a informação tem que ser específica. Em que cidade, quantos moradores de rua, se for possível, quantos são homens, quantos são mulheres, quantos são crianças. Por exemplo, algo mais trágico. Falei de avião, um avião caiu. Então, quem estava no avião, quantos sobreviveram, quantos morreram, quando você está no campo da notícia, tem que ser o mais objetivo possível, para que não dê margem a especulações. Outro exemplo, quando acontece de haver um crime, o jornalista, ele utiliza suspeito de ter cometido um assalto. Por quê? Porque ele não tem certeza. Então é o suspeito, ele não vai chamar de criminoso, não vai falar o bandido, o larápio, não, porque está qualificando. Então, quando ele tiver certeza de que a pessoa é o assaltante, ele fala, o assaltante, geralmente depois do julgamento. Então, o que acontece? O texto jornalístico tem que ser
objetivo, tem que ter objetividade, diferente do texto literário. Num texto literário, um avião pode ser outra coisa, um morador de rua pode ser outra coisa, pode ser um símbolo de algo. Então, o texto literário ele dá margem a outras interpretações. Na linguagem literária, nós estamos no caminho, no campo da linguagem conotativa. Anota isso, cai na prova. Ah, mentira, tô brincando. Não cai na prova, não. Até pode, não sei, né? Vai do professor. Acontece o seguinte, linguagem denotativa é a linguagem física, concreta, objetiva. Linguagem conotativa é a linguagem em sentido figurado, uma linguagem mais poética. Professora? A Ana Beatriz, ela fala assim, né, que você deve pesquisar em uma fonte confiável e confirmar o que está sendo passado. Acho que essa questão da confirmação é bem interessante, que é um caminho para comprovar. Exato. Né? Depois que você está no campo da objetividade, aí você vai procurar confiança, porque olha só, geralmente o jornalista de qualidade, aquele que tem apuro pela notícia, que está preocupado com a informação, ele busca que a linguagem dele seja objetiva e que tenha muitas fontes confiáveis. Se acontecer um acidente no centro de São Paulo, ele não vai entrevistar alguém que está em outro lugar, senão no centro de São Paulo. E vai buscar saber por que aconteceu o acidente, como aconteceu, de que forma. É isso, tá? Aí a gente corre dos perigos da fake news. Agora, acho que ficou bem claro, né? Se não ficou, pergunte para nós no chat que a gente continua com essa explicação. Linguagem denotativa, jornais, receitas de bolo. Ó, por exemplo, uma receita de bolo. Você tem que ser na linguagem denotativa. Imagina, vai fazer um bolo e você pensa, olha, esse ovo simboliza o quê? Significa o quê? Essa farinha significa o quê? Não. Numa receita, ovo é ovo, farinha é farinha, fermento é fermento. Imagina, uma receita médica, você fica interpretando, nossa, 2 doses disso, a cada 8 horas. O que o médico quis dizer com aquilo? Não. Objetividade. Na literatura, não. Na literatura, olha, 2 doses de amor, 3 doses de carinho, 4 doses de paixão. A gente interpreta. Então, eu falei de paixão, amor, carinho. A literatura não fala só disso. A literatura abarca outros mundos, outros debates. Então, eu vou perguntar para vocês, responda para nós em 1 minutinho. Quais assuntos podem ser tratados em textos poéticos? 1 minuto e já voltamos. E a Amor ganhou aqui em disparada. Eles falam também todos os temas. E tem um aluno que eu perdi o nome dele, mas ele fala em relação a qualquer tema que tenha relação com sentimentos, professor Mauro. Esqueci o nome do aluno. A literatura, o texto literário, ele abarca tudo. Eis a resposta. Geralmente eu gosto de ouvir as respostas dos alunos. Amor, tá certo. Tudo tá certo também. Tudo. A literatura, ela abarca tudo. A questão é o tratamento que é dado à linguagem. Num texto literário, a palavra amor pode significar várias coisas. No texto mais objetivo, a palavra amor tem que ser definida, né? Às vezes no sentido biológico, no sentido filosófico, no sentido sociológico. Então, se você perguntar para um professor de sociologia o que é o amor, ele vai dar uma resposta para você. Um professor de literatura vai dar outra. Então, agora, quando a gente está no campo da denotação, o amor tem que ser tratado de maneira bem objetiva. E é difícil falar do amor de forma objetiva, né? Até me perdendo aqui, porque como é que eu falo do amor de forma objetiva?
Por isso que geralmente quando a gente pensa em literatura, poesias, nos vem o amor, né? Porque geralmente Camões, é onde trata, né? Camões, né? Retrata o amor, né? Isso, Camões, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, mas não só o amor. Porque a literatura é o campo de todas as áreas, de todos os caminhos, de todos os discursos, desde que o tratamento seja literário. Foi o que eu falei, linguagem conotativa. Então, professora, diga. Vou furar sua aula de novo, por causa que o Thiago mandou uma mensagem tão linda pra gente que eu quero ler, ó. Feliz Dia dos Professores para vocês, os melhores professores de língua portuguesa. Não, lindo, Obrigado, Thiago. Um grande abraço. Todos os grande profs abraço. que estão nos assistindo todos também. Todos os professores, olha, sintam-se todos abraçados. Olha só, então vamos lá, tá falando que o tema da linguagem literária pode ser tudo. Então olha só, eu vou fazer uma pergunta na tela, eu vou colocar na tela essa pergunta e vocês respondam para nós no chat, eu não vou dar tempo para esta pergunta. Respondam, qual a diferença entre utilizar a palavra animal e a palavra bicho em determinada frase? Ou seja, quando é que eu uso a palavra animal e quando é que eu uso a palavra bicho? Qual a diferença entre usar uma palavra e usar a outra palavra? Quando é que eu uso a palavra animal e quando eu uso a palavra bicho? Qual a diferença? Os alunos estão participando? Teve um que falou quando você é carioca, foi engraçado. Mas um falou formal e informal, Matheus. Pode ser. Qual a diferença entre um bicho e um animal? Quando eu falo, olha... A Nathalie, animal é meio abstrato e bicho é concreto. Será que não seria o contrário? Pode ser. Então, olha, a questão é essa. Um professor de biologia, ele estaria muito mais apto para poder falar para a gente sobre, olha, isso é um bicho, isso é um animal. Eu, enquanto literatura, enquanto cidadão do mundo, eu busco outros sentidos, outros significados, né? O Misael, ele fala assim, porque um está no sentido conotativo e outro denotativo. Será? Não pode sei. ser. Talvez sim, porque olha, quando eu falo animal, eu sempre penso mais num ser mais digno, né? Por exemplo, um elefante no seu habitat natural, ele é um animal. Quando eu falo ele é um bicho, já tem uma carga de valor ali, né? O leão na savana, né? É um bicho, não, é um animal, né? Um bicho já dá uma carga de valor, né? Já dá um valor talvez até negativo, né? O bicho, né? A Kemily também traz a questão das gírias, né? Aí bicho, né? Verdade, outro né, bicho. Contexto. Outra, verdade. Olha só, um animal sempre vai se referir a um ser com uma certa dignidade, vamos dizer assim, né? Um bicho já tem uma carga de valor, talvez pejorativa, negativa. Nossa, tinha um bicho atravessando ali a rua. Um bicho? Nossa, que bicho é esse? Não, tinha um animal. Nossa, dá um certo valor, né? Então, pensem, o Manuel Bandeira escreveu um poema maravilhoso, um dos poemas que eu li na minha infância, que me fizeram gostar de literatura, chamado O Bicho. Vocês têm na página 37 do Caderno do Aluno. 37? Não, na página 5, desculpa. Na página 5. Onde eu achei 37, meu Deus do céu? Na página 5 do Caderno do Aluno. Olha só. O Bicho, de Manuel Bandeira, está na tela. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse poema é simples, curto e pesado. Olha, quando a gente pensa numa situação em que várias pessoas, milhares de pessoas estão vivendo na rua, isso daria uma notícia de jornal. Só que uma notícia de jornal jamais teria como manchete o bicho, que é o título do poema. E não seria tratado desta forma pelo jornalista, porque aqui o Manuel Bandeira usou a linguagem conotativa. Ele está falando em linguagem literária. O bicho aí não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Aí ele pega as características desses animais, que ele não chama de animais, chama de bicho, né? Porque quando você imagina um ser comendo do lixo, você imagina, nossa, é um ser que, sei lá, é um cão, é um gato, era um rato, e a exclamação, a interjeição dele, né? O bicho, meu Deus, era um homem. E isso traz uma força toda, uma força poderosa para o poema dele. São 10 versos espetaculares em que ele mostra como o ser humano pode tratar outro ser humano e onde nós podemos chegar em tão simples palavras. Eu vou me permitir ler mais uma vez. O Bicho, de Manuel Bandeira.
Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava e nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, é isso. A literatura pode sim falar de amor, mas a literatura pode falar de outras coisas, inclusive de temas que caberiam no jornal, caberiam numa reportagem, caberiam numa notícia, caberia num debate nas Nações Unidas e cabem num poema. Então vamos pensar um pouquinho as questões, acompanhem, algumas questões são idênticas aos do caderno do aluno, algumas mudamos um pouquinho, mas a gente acompanha, é possível acompanhar com o caderno do aluno. Vamos lá, a primeira pergunta para vocês, um minutinho respondam. Nas primeiras estrofes do poema, há a descrição da presença de um bicho. 30 segundos para você responder. Que bicho é esse? Em 30 segundos. A maioria respondeu homem, né? Mas eu gostei também da resposta do Daniel, que ele fala, esse bicho é um ser humano. Então, né? Note que uma palavra bicho ganhou outros contornos. Isto é literatura. Quando você, a partir de uma palavra que ela tem um significado específico, você tira ela do contexto habitual e começa a acrescentar significados. Você acrescenta sentidos, a palavra perde em denotação, né? Posso dizer assim, ela ganha em conotação. Ela tem o sentido dela, o bicho, todo mundo sabe que é um bicho, mas no poema ela tem outros sentidos. E aí o Manuel Bandeira, o eu lírico, né, vai trabalhando esses elementos. Ele vai criando uma expectativa a partir de questões. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Então, pergunto para você e responda para nós em um minutinho. O que é a expectativa criada a partir da descrição do bicho causa no leitor? 1 minuto e já voltamos. Espanto, ironia, curiosidade, dúvida, medo, ansiedade, impacto e surpresa e choque também. Achei vários aqui. Eu acredito que essas respostas já comportam, inclusive, a próxima pergunta que eu faria, né? Olha na tela, qual seria, porque vocês já responderam. A revelação sobre o bicho causa qual efeito no eu lírico? Comprovem com elementos do texto, né? Foi isso, né? Esse impacto, esse choque, este susto, né? Então, isso tudo, olha, ele cria essa expectativa, o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, esse susto, era um homem. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Gente, olha, presta atenção uma coisa, olha. Olha como esse bicho é complicado. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Responda para nós em um minutinho. Por que, em sua opinião, o homem, ao encontrar alguma coisa, não examinava e nem cheirava? 1 minuto e já voltamos.
E os alunos responderam, muita fome e fome extrema, foi o que prevaleceu aqui, professor Mauro. Sim, mas notem, tem uma coisa importantíssima, uma outra questão que eu vou perguntar para vocês, mas eu não vou abrir não vou fechar a nossa conversa. Vocês respondam enquanto a gente está conversando. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Pense conosco, levante hipóteses. Por que o eu lírico utiliza a palavra coisa nesta estrofe? A palavra coisa. Por quê? Responda conosco. E vamos conversando aqui. Notem bem, com relação a outra pergunta, falava assim, quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, né? Por que ele não examinava nem cheirava? Porque olha só, notem bem, quando um gato, ele acha algo em meio ao lixo, quando está passando muita fome, a primeira coisa que o gato faz, o cachorro faz, o rato faz, é examinar, é cheirar, perceber se aquilo é comestível. Então, quando esse bicho, homem, não examina, não cheira e engole com voracidade, é porque ele sabe que aquilo não vai fazer bem para ele, aquilo não é comida. Por isso... Exatamente. Eles estão falando de não ser comestível e tal, mas foi exatamente o que eu pensei. A gente nem pode considerar como comida o que ele achava, Exato, né? porque não era comida. Exato. Então, olha, um animal... Por isso que ele não usa a palavra animal, ou animal. Não, porque um animal tem uma certa dignidade. Esse homem, desta história, deste poema, foi jogado numa condição inferior ao animal. Por isso, o nome do poema é O Bicho. O Bicho. Quando encontrava alguma coisa, não examinava nem cheirava, porque um rato examina e cheira, um gato examina e cheira, né? Engolia com voracidade. O prazer de comer, né? De sentir o gosto, de matar a fome com prazer, né? Agora imagina essa situação, você vai considerar como comida nessa situação? Exato, por isso é chamado de coisa. Então, olha como a literatura em 10, vou repetir, em 10 versos ganha essa grandiosidade. A Rede Estadual de São Paulo, desde 2014, desenvolve o projeto Mediação e Linguagem, no qual estudantes do ensino fundamental e médio produzem vídeos e animações. Nós vamos assistir agora ao vídeo feito por estudantes da escola Castro Alves a partir deste poema, O Bicho. O nome do canal, Projeto Mediação e Linguagem 2018, O Bicho, de Manuel Bandeira. Disponível no link que vocês estão vendo aí. A gente vai assistir agora. Muito obrigado, Escola Estadual Castro Alves, por ter proporcionado um momento tão maravilhoso. Gente, é isto. Podem parecer bichos, mas são seres humanos. Então, olha, quando a gente vê um poema como esse, quando a gente lê um poema como esse, a gente se humaniza um pouco. A literatura está aí para isto. Um poema que foi escrito em 1947. Notem, professora Tayana, olha só, um poema composto em 1947. Aí eu penso nas grandes cidades, né, que vão se formando. Exatamente, ainda atual, infelizmente atual. Em sua opinião, responda para nós, o que leva pessoas a condições como as que a personagem do poema se encontra? 1 minuto e já voltamos.
E vamos lá, o Tiago falou falta de moradia, de emprego, o Henry falou sem estudo, sem dinheiro, trabalho também que não tinha e envolvimento em drogas. A gente sabe que isso é consequência, né, dessas situações difíceis. Sim, drogas, desemprego, moradia, gente, falta de educação, falta de oportunidade, né? Tudo isto. Então é importantíssimo debater esse tipo de assunto, tanto na literatura, quanto na sociologia, quanto na geografia, quanto na história, quanto com a nossa vizinhança, quanto no nosso bairro, e olharmos a realidade, porque esse bicho ainda está por aí. Infelizmente. Eu tô aqui pensando, Mauro, que eles acabam associando muito com drogas, porque tem muito da realidade deles, da idade também, né? Por isso que relaciona, porque às vezes conhece algum coleguinha aqui. Exatamente. Né? Enfim. Pensando na situação das cracolândias, né? É complicado isso. Gente, olha só, este poema descreve a realidade de forma lírica. Você conhece outros textos, poemas, livros, séries, filmes, quadros, histórias em quadrinhos que tratem do mesmo tema? Agora é o momento. Você vai ter agora uns 40 segundos, um minutinho. Compartilhe conosco uma outra obra que fale de pobreza, que fale das situações difíceis. Indique para todos no chat e vamos estar aqui. Faz o seguinte, como tem pouquíssimo tempo, não vou fechar o tempo não. Volte para mim, por favor, aqui, exato, tem pouquinho tempo. O chat fica aberto e você compartilhe poemas, livros, séries, filmes, quadros. Estão bravos, o chat só abriu agora, já abriu. Abriu agora, pronto. Compartilhe conosco outros textos que falem do mesmo tema aqui, O Bicho, de Manuel Procura Bandeira. da Felicidade. Nossa, com Smith. Nossa, maravilhoso. Os Miseráveis. Os Miseráveis, isso. Uma professora que eu não consegui ver o nome. Os Miseráveis, livro do Vitor Hugo, maravilhoso. Isso Tiago, poema da Asa Branca. Asa Branca? Será que é a Asa Branca do Luiz Gonzaga, que é uma música também? Mas fala do assunto, perfeito. Que Maria fala da menina que roubava livros. Faz sentido, né? Que a questão do... É verdade. Gente, olha só, atividade para você. Vamos lá. O poema O Bicho descreve uma cena. Cada estrofe corresponde a um aspecto dessa cena. Crie uma tira narrativa com quatro quadros, um para cada estrofe. Não utilize balões de fala, somente imagens. Utilize o espaço indicado da página 7 do caderno do Aprender Sempre, volume 3. Seu caderno ou o material que você achar adequado. Então, olha só, apresente essa atividade para o seu professor, compartilhe nas suas redes sociais e nas redes sociais da sua escola. Compartilhe também no nosso perfil do Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Compartilha aí, gente, que não deu tempo de anotar tudo. Eu no CMSP. É assim, vamos lá. Volta para mim, por favor. Você, nesse poema, você tem 4 estrofes. Cada uma das estrofes representa um aspecto, né? Vi ontem um bicho, na imundice do pátio, não era um cão, não era um gato, era um rato. O bicho, ou seja, cada um das estrofes, um quadro. Você ilustra esse quadro, monta como se fosse uma história em quadrinho, ou usando a sua imaginação, da forma que você achar mais adequado, e vai ficar maravilhoso, tenho certeza absoluta, e compartilhe conosco. Gente, esta foi a nossa aula, espero ter contribuído com vocês com esse debate, falar um pouquinho mais de literatura. Deixa a sua avaliação, o seu like, curte, compartilha, se inscreva no canal, diga o que você achou para nós, sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça também que a semana que vem tem o Movimento Inova, não se esqueça, na quinta e na sexta, nesse canal, neste horário. Então, professora Tayana, muito obrigado. Obrigada. Só quero falar do livro Quarto de Despejo, que é sensacional também, que vocês indicaram. Enfim, continua lá no Instagram, continua lá com a gente para falar mais livros. E o Quarto de Despejo tem muito a ver com essa aula também, então, mais uma indicação. Quarto de Despejo, o ensaio sobre a cegueira e o John Green. Gente, leiam muito, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.